Bom dia, alunos. Opa, vamos tirar o óculos, para não dar um reflexo. Vamos falar de curva normal de probabilidade, vamos dar prosseguimento ao nosso curso, não é verdade? Lá vamos nós. Então, a curva normal de probabilidade é uma curva em forma de sino, unimodal, simétrica, média, mediana e moda são iguais, assintótica em relação ao eixo x e amplitude interquartil vale 4/3 do desvio padrão. Então agora nós vamos vendo aí na figura que essa diferença de Q1 e Q3 que corresponde a 50% dos dados, essa faixa está a uma distância de 4/3 do desvio padrão, ok? Modelo matemático, essa função aí que Abraham de Moivre, em 1733, chegou quando ele estudava lançamento de muitas moedas, né? Chegou nessa fórmula, onde x é a variável aleatória, a média da população aqui, a letra M aqui, né? Grego mi, isso aqui é o desvio padrão, constante π, aqui é a função exponencial, ok? E ela vai de menos infinito a mais infinito. Aqui é só para vocês acompanharem bem, né? Saber que a área total da curva é 100%, e a área em vermelho é quanto é, eu quero saber essa área aqui acima do valor 1, e a área em azul é do valor 0 até menos 1, e essas áreas são calculadas, porque não tem fórmula, né? São curvas, não tem fórmula, então é na base de cálculo integral, então o computador é que faz esse cálculo para nós, né? Agora, o resultado de integral, está aqui a palavra integral, solução da função, aqui função z, aqui eu tenho aqui o z, ó, o valor menos a média sobre o desvio padrão, e aqui eu tenho então vamos ver isso aqui, como é que eu consigo aqui, como é que seria essa área aqui, 1,02, então eu tenho aqui o número 1,0, primeira casa decimal, está aqui, está na linha, primeiro valor é a linha. O segundo é a coluna, o 0,2 está aqui na coluna. Daí eu vou chegar nesse valor aqui, ó, 0,3461, ok? Então a área do 0 até o valor de z, nessa escala z, valor menos média sobre desvio padrão. Essa curva normal da escala Z é média zero desvio padrão. E a resposta seria 34,61%, ok? Bom, quando eu mudo o desvio padrão ou mudo a média, muda o formato da distribuição normal. Ela continua sendo simétrica, continua com mediana igual a moda, mas a variabilidade dela, o afunilamento dela, vamos dizer assim, modifica. Então, como é que eu faço? Aqui nós vemos a pessoa preocupada, ela quer saber a área da curva e como é que faz, né? Então, o senhor aí está preocupado porque ele quer saber a área entre C e D, essa faixa de valores C e D. Então, ele sabe que a probabilidade é a área sobre a curva. Então, como é que nós vamos calcular isso aí? É lembrar que a área total vale 1, e lembrar que existe uma tabela, já que tem nos livros, qualquer livro de estatística tem a tabela. E os programas de estatística, eles têm esse cálculo, né? Eles realizam esse cálculo da integral área da curva. Então, por exemplo, de 0,12 é 54,78. Então, a área do menos infinito até o zero é 50%. Do 0 até 0,12 é 4,78%. Tá? Então, aqui a resposta seria 54,78%. Então, até o valor 0 eu tenho 50%, porque o 0 é a média, né? Então, a média é igual a mediana na curva normal, né? Então, se a área total é 100, aqui é 50%, e aqui eu tenho 4%
4,78%, que é da distância do 0 até o 0,1, ok? Vamos agora aqui relembrar que essa aqui é a variável de conversão, mudança de escala, é uma grandeza dimensional, porque o numerador e o denominador estão na mesma unidade, então uma subtração dividido pelo desvio padrão, ok? Então vamos padronizar o número 6,2. O enunciado do problema fala que x segue a normal com média 5, desvio padrão 10, e quer saber a área de menos infinito até 6,2. Então, eu não resolvo por aí, eu tenho que fazer a conversão para a escala Z. Se aqui for, por exemplo, largura, o comprimento, o peso, pressão, será resolvido por meio da escala Z, porque aqui eu tenho a normal padronizada, eu tenho aqui os valores de área já calculados. Então, como é que eu faço a conversão do 6,2 para a escala Z? É o valor 6,2 menos a média sobre desvio padrão. Então, 6,2 menos 5 dá 1,2, dividido por 10 dá 0,12. Aqui está o 0,12, ok? Olha aqui. O valor 6,2, eu estou padronizando ele, menos a média sobre desvio padrão, 0,12. Eu vou na tabela de curva normal, e daí eu verei aqui o número 0,0832, né? Se, por exemplo, cálculo da área entre dois números, 2,9 e 7,1. Então, 7,1 menos 5 dividido por 10, eu tenho 0,21. 2,9 menos 5 dividido por 10, eu tenho menos 0,21, porque está antes do zero. Então, aqui eu vou na tabela de curva normal com 0,21, como é simétrico, basta eu multiplicar por 2 ou somar. E aqui está a resposta. Então, aqui você vê aí a conversão, o valor menos o 5 sobre desvio padrão, o valor menos média desvio padrão, o valor menos média sobre desvio padrão. E aqui menos 0,21 e aqui o mais 0,21. Agora nós vamos fazer um problema inverso, ou seja, problema inverso aqui, vamos ver se eu consigo não atrapalhar aqui, né? O que quer dizer isso, problema inverso? Eu dou já a probabilidade, então eu dou esse valor aqui no centro da tabela. Como é que eu acho Z? Muito simples. Na linha do lado esquerdo, eu tenho a primeira casa decimal do valor Z. Depois na coluna eu tenho a segunda, então a resposta seria 0,21, tá? Então, aqui eu teria o valor 0,21. Vamos lá. Opa. Nossa. Então aqui eu tenho aqui a resposta. Então, com esse conhecimento, eu acredito que vocês agora têm condições de estudar o livro da Sônia Vieira, naquele capítulo sobre distribuição normal de probabilidade, e vale a pena estudar porque tem grande aplicação, a relação custo-benefício é muito boa, ou seja, com uma hora de estudo é possível já assimilar praticamente todo o conteúdo e depois fazer exercícios, né? Que é muito importante. Obrigado pela atenção. Statistics Learning Centre presents Understanding the Normal Distribution. Hi, I'm Dr. Nick, and in this video I'm going to explain what the normal distribution is and why it is so amazingly useful. I will also give some examples of finding probabilities in a normal distribution. This video follows on from Distributions 3, Probability Distribution Models. All random variables have distributions. When we think of probability distributions, we tend to think of the normal distribution, which is the most well-known. The normal distribution is really good for modelling many natural processes, manufacturing processes, and human endeavours. You have probably seen its bell shape many times. The normal distribution has the following characteristics. Single peak.
Most data values occur near the mean, so that there is a single peak in the middle. Symmetry. Half of the data values measured occur above the mean and half occur below the mean, so that the distribution is symmetric. Tapers. The further you get from the mean, the fewer people or things occur, so the distribution tapers out in both directions. Caused by multiple factors. Whenever there are many different factors affecting an outcome, we tend to get something that is well modelled by a normal distribution. For example, if we look at the size of an apple, that is affected by the sunshine, wind and rain on every day of its life, also its genetics, pollination date, fertilizer, and all sorts of other things. So the distribution of the sizes of apples of the same variety would probably resemble a normal distribution. Each normal distribution is defined by the mean and the standard deviation. The mean is also the median and tells us the midpoint of the distribution. It is the value around which all the data values are centred. The standard deviation tells us about how spread out the data is. A useful rule of thumb is that most, or 95% of the data values will occur within 2 standard deviations of the mean. It is important to note that there are also many things that are not well modelled by the normal distribution. Many distributions are not symmetric and have considerable skew, often to the right. House prices, incomes and human weights are not well modelled with the normal distribution, as there can be quite a long tail to the right. Even test scores in school are not always well modelled by a normal distribution. But when you add together many occurrences from even non-normal distributions, you tend to get a normal distribution pretty quickly. Here is an example of what I mean. This is the distribution of number of ice creams purchased per customer at Luke's ice cream stand. It is based on data he has collected over the last few weeks. It is clearly nothing like a normal distribution. We run a simulation of 1,000 customers and see what the distribution looks like. It is similar to the original, as we would expect. Let's say we want to look at what 1,000 lots of 2 customers buy, or 1,000 lots of 3 customers, or 4 customers, or 10. We see that the shape of the graph starts to look more and more like a normal distribution. For 10 customers to order a total of 30 or more ice creams, they would all need to order about 3 ice creams each, which is pretty unlikely. Similarly, it is pretty unlikely that all 10 people will order just 1 ice cream for a total of 10. Most of the time, the values will be much less extreme. So, even though the distribution for each individual customer is nothing like the normal, once we add even 10 customers together, the resultant distribution closely resembles the normal distribution. That is why the normal distribution is so useful. We have looked at the bell-shaped graph a lot in this video, and now I'm going to explain how it works. That bell-shaped graph is called the PDF, or probability density function. To find the probability that an outcome is within a certain range, we look at the area under the graph within that range. We could think of it as the probability that a randomly chosen pixel occurs within that range. Here is the PDF of a normal distribution approximating the weight of Luke's ice creams. There is a mean of 112 grams and a standard deviation of 9 grams. Straight off, we can say that 95% of all of Luke's ice creams will lie within 2 standard deviations of the mean. This is always true for normal distributions. So we say that 95%, or most, ice creams weigh between 112 minus 18, which is 94 grams, and 112 plus 18, which is 130 grams. You can see that 95% of the area under the graph is between 94 grams and 130 grams. We can find out the probabilities of other values too. Luke wants to know what proportion of his ice creams are likely to weigh less than 100 grams. So we want to find the probability that x is less than 100,
which is represented by the area under the graph to the left of the line going up from the number 100. We can use a calculator, a spreadsheet or tables and find the value 0.091. You can see that 0.091 or 9% of the area is to the left of the number 100. We would expect 9% of ice creams to weigh less than 100 grams. You might want to know how likely it is that an ice cream weighs exactly 120 grams. Strictly speaking, the answer is 0, as the probability of any exact value is 0 in a continuous distribution. This is because there are infinitely many ice cream weights between, say, 119.9 and 120.1. So the probability of any specific value is 1 over infinity, which is 0. For example, an ice cream could weigh 120 grams or 120.000001 grams. But our scales are only accurate to the nearest gram. So they will read 120 grams for any ice cream weighing between 119.5 grams and 120.5 grams. We can find the probability of an ice cream weights being in that interval. And the answer to that is 0.03. Practically speaking, 3% of the ice creams will be measured as weighing 120 grams. This video was brought to you by Statistics Learning Centre. Visit our website for more resources to help you learn.